Gravando, senhor presidente. Obrigado, Jailson. Hoje é dia 22 de outubro de 2024, declaro aberta a sessão da segunda Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Bom dia a todos. Hoje, na composição da Câmara, além da minha presidência, o Dr. Argos Gregório, vice-presidente, Daniela Rodrigues Gonçalves e Flávio Nascimento de Freitas, além de Antônio Carlos Nóbrega Tortello, pela representação fiscal. Temos dois processos em pauta hoje. Não há pedidos de sustentação oral. Aliás, há pedidos, mas não houve inscrição para sustentação oral. Então, podemos iniciar aqui. Eu vou seguir a sequência aqui da pauta. Então, vou iniciar o processo pela Bracol Holding. O relator é o Dr. Argos. O AIN é o 3.147.334. Muito bem, o voto já está registrado. Eu passo, então, a palavra ao ilustre relator para que apresente seu voto. Doutor Argos, com a palavra. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Bom dia aos meus colegas, doutor presidente, doutor Edivaldo Pérez. Cumprimento a doutora Daniela. Saúdo aqui o nosso colega, doutor Flávio Nascimento de Freitas, sempre muito querido, parceiro de antigas câmaras. Seja sempre bem-vindo aqui. A representação fiscal na pessoa do Dr. Antônio Carlos Tortello. Cumprimento também o pessoal que nos dá suporte, Jailson, Hélio, essencialmente, e aqueles que eventualmente venham a nos assistir. Presidente, este é um caso de duas infrações estas que são tidas por transferências irregulares de crédito, né? Ele tem ali uma série de particularidades, porque envolve empresas em que empresas foram constituídas, depois uma terceira empresa, depois a transferência de créditos para outras empresas, mais a anulação dessas operações, eventualmente a devolução dos créditos. Existe aqui caso de denúncia espontânea de terceiros, enfim. Então, é um processo que tem aí um sem número de particularidades, e, se o senhor me permitir, eu vou ler trechos do voto. O voto já estava disponível, não sei se o doutor Flávio teve acesso ao voto, mas, de toda sorte, se o senhor me permitir, eu passo a leitura de alguns trechos do voto. Pode ser assim, presidente? Vamos lá. Pois não, doutor. Tá, eu vou tentar resumir aqui. E só um último detalhe que eu estava me esquecendo. Este processo, ele teve uma decisão dada em sede ordinária, foi à Câmara Superior, e a Câmara Superior anulou esta decisão, entendendo que a decisão não tinha apreciado alguns argumentos trazidos pelo contribuinte. O recurso é um recurso, a maneira como ele foi exposto, é um recurso um pouco atípico, porque ele fala de tudo em todos os lugares. Então, é até um pouco difícil o enfrentamento dos argumentos, uma vez que não estão ali pontualmente colocados, mas, enfim, mesclados. Foi uma opção de apresentação do advogado. Enfim, eu só estou citando isso porque, inclusive por causa disso, a Câmara Superior entendeu que alguns argumentos pontuais não foram enfrentados. Então, mandou devolver o processo para a Câmara Ordinária para que reanalisasse o recurso e também, especialmente, analisasse tais e quais argumentos ali citados. Então, foi isso que eu coloquei, presidente. Vamos lá. Trata-se, pois, de processo que retorna a esta instância por determinação expressa da Câmara Superior, para que se proceda a novo julgamento do recurso ordinário aviado às folhas 4926 seguintes, com enfrentamento dos argumentos abaixo descritos nos itens A a D do voto condutor, abaixo parcialmente transcrito. Então, eu citei aqui o voto condutor, citando os pontos que deveriam ser enfrentados. Nesse eito, em cumprimento ao quando determinado, passo imediatamente a enfrentar as questões colocadas no recurso ordinário, com análise de seus fundamentos, inclusive os destacados pela decisão da Câmara Superior. Vamos lá. No item 1.1, a acusação versa sobre a transferência de crédito para determinado estabelecimento, tido pelo fisco atuante como de fachada. E de lá, outro grupo empresarial, a BASF, destinatário final dos créditos. A operação ou conjunto de operações é descrita no AIN como operação milionária de venda de créditos de ICMS, consoante abaixo transcrito. Copio a
infração. Vou de imediato ao relatório circunstanciado de folha 5 e de lá extraio que, segundo consta, a empresa Bertin teria burlado ou tentado burlar, por meio de operações societárias, vedações da legislação à transferência de crédito acumulado de ICMS, dado que... eu vou só ler esse contexto porque é importante para que se entenda. A Bertin Limitada possuía na escrita fiscal de alguns de seus estabelecimentos créditos de ICMS indicados como oriundos de operações amparadas por benefícios fiscais, concedidos por outros estados da federação sem respaldo em convênio interestadual, guerra fiscal. Haveria contra os estabelecimentos detentores dos créditos autos de infração lavrados justamente pelo creditamento do ICMS em excesso, acima do valor cobrado nas operações interestaduais, vez que amparadas pelos benefícios fiscais tidos por indevidos pelo fisco. 3. Os autos de infração dificultariam ou impediriam a utilização e transferência dos créditos acumulados de ICMS, tendo o grupo Bertin praticado atos societários tendentes a burlar as limitações a transferências do crédito. Só lembrando o grupo Bertin, que veio a ser nomeado Bracol. 4. Faria o grupo Bertin, ou Bracol, surgir estabelecimentos contra os quais não há autos de infração lavrado e para os quais o crédito de ICMS seria transferido por centralização. 5. Tais estabelecimentos seriam posteriormente transferidos a outros grupos empresariais, simulando-se a alienação de estabelecimentos, quando em realidade se estaria transferindo somente créditos de ICMS. E 6. Os atos societários em questão foram desconsiderados, por meio de expediente específico aberto pela DEAT, do qual indiretamente se originaram alguns autos de infração contra o grupo Bertin. Em apertada síntese da leitura do mencionado relatório é que surge a conclusão trazida pelo AFR autuante, qual seja, que a operação descrita no item 1.1 da presente autuação seria referente a uma transferência indevida de crédito a um estabelecimento da própria Bertin, a Bracol, o qual, posteriormente, teria se tornado um estabelecimento da BASF, o que teria permitido à BASF ficar com os créditos de ICMS da Bertin. O contexto da atuação restou descrito graficamente às folhas 16 dos presentes autos. Tem um gráfico lá nos autos, através do denominado gráfico 3. Pois bem, da forma como o recurso ordinário manejado pela contribuinte foi construído, em que os argumentos trazidos em seus capítulos vão e vêm por vezes a repetir por diferentes perspectivas o mesmo raciocínio em defesa de suas teses, abro um parênteses que reputo necessário, como costumeiramente faço em casos deste já esse. Cito decisão do STJ dizendo que eu não preciso me manifestar sobre tudo, mas vamos lá. De plano, refuto opiniões pessoais e subjetivas a respeito do teor da decisão dada em sede de primeira instância encontradas no corpo do presente recurso ordinário a partir do capítulo A, iniciado das folhas 4935 desses autos. Eis que descabidas não só a este, como a qualquer outro processo administrativo ou judicial que seja, mormente em situações em que tenha sido dada a decisão que contraria os interesses da recorrente, ao exemplo do presente expediente administrativo. Igualmente, são descartadas as considerações trazidas junto ao capítulo E da peça recursal, eis que a sugestão a que se refere a contribuinte, quanto sugestão que é, não implicaria na sua observância obrigatória, estando, pois, facultativos e não obrigatórios quaisquer comentários a esse respeito por qualquer julgador em qualquer instância. Mesma posição toma em relação às indagações de juízo de valor encontrados junto ao capítulo H, aos quais atribuo mera conotação retórica, evidenciando a insatisfação da recorrente em relação ao quanto decidido pelo juiz de piso em seu desfavor. Descarto, pois, qualquer deficiência técnica em relação ao quanto decidido. Tampouco não vislumbro qualquer irregularidade na conduta do AFR autuante, a despeito de discordar com todas as vênias de estilo de ambos os posicionamentos, pelas razões de caráter técnico que aqui exponho. Em tempo e em caso, o julgamento do presente AIN em sessão separada em relação aos demais AINs lavrados em desfavor da recorrente não redunda, sob qualquer perspectiva que se observe, em nulidade da decisão de primeiro grau, por ausência de comentário a esse respeito, ao revés do quanto pretendido pela recorrente. Argumentos, pois, afastados. Finalmente, refuta as considerações acerca de se tratar os autos lavrados contra a recorrente de represália à não correção exigida, isso entre aspas, trazidos ao final de sua peça recursal, pontualmente as folhas 4951. Eis que manifesta a valoração subjetiva imprópria, pois, a esse expediente administrativo fiscal, bem como a sua insurgência ter sido as folhas 4952 em relação ao fato de que não seria possível enfrentar um trabalho do fisco que levou anos para a conclusão em questão de dias, sem se ferir o princípio do devido processo legal e ainda do direito de defesa, diante do total descabimento de tal assertiva. Só uma observação, eu só fiz essas ponderações porque na decisão da Câmara Superior se pediu que se pronunciasse sobre esse ou aquele ponto. Vamos lá. Parênteses fechado, passo a análise do argumento da ausência de prejuízo ao fisco, face também a ausência de creditamento de ICMS pelo outro estabelecimento da própria Bracol, em inscrição estadual tal, posteriormente repassado ao grupo BASF. Para tanto, cumpre inicialmente avaliar a questão da qualidade intrínseca do crédito, cuja transferência teria ocorrido de maneira irregular. É o que passo a fazer.
Bom relatório fiscal e dele extrai que, em diversos momentos, os créditos nele referidos são tidos por espúrios e oriundos de operações incentivadas por benefícios fiscais, o que causa uma primeira impressão de que seriam, per se, inexistentes e que as operações objeto da atuação os teriam fabricado. Ao revés do quanto suposto inicialmente, no entanto, verifico que se cuidam, pois, de créditos existentes e de origem inquestionável. Justifico. Do que extrai os presentes autos, a convalidação de benefícios fiscais do convênio 190/17 e a remissão dos créditos respectivos parece ter esvaziado o caráter originalmente denominado espúrio dos créditos provenientes de benefícios fiscais de sua origem, esvaziando a viabilidade de denominá-los espúrios pela própria vontade posterior manifestada das unidades federativas ao remitir créditos fiscais de autos de infração constituídos com tal motivação. Porém, essa linha de raciocínio torna-se secundária, vez que, ainda que os autos originais por crédito indevido oriundo de benefício fiscal não aprovado pelo CONFAS prevaleçam ou tenham prevalecido, é consequência obrigatória das autuações por crédito indevido que os créditos de ICMS presentes na escrita fiscal do autuado devam ser considerados existentes e inquestionáveis. A ponto que o próprio fisco autuante narra que, em sua formação, o crédito se formara em decorrência de entrada de mercadorias em operações amparadas por benefícios fiscais, das quais resultaram autuações fiscais. Como já esclarecido por esta Câmara em ocasião anterior, quando do julgamento do AIN 3145904, esta Câmara na nossa composição atual, os créditos indevidos lançados na escrita fiscal de um contribuinte podem, 1, permanecer ali definitivamente, tornando-se tacitamente regulares, se não impugnados por ação fiscal no prazo decadencial. Isso eu tirei do voto vista do Dr. Pérez. 2, ser objeto de comando de estorno obedecido pelo contribuinte, que também não ocorreu no caso. 3, ser objeto de auto de infração que, por lançamento de sinal inverso, débito constituído em lançamento de ofício, nulifique os efeitos financeiros do creditamento tido por indevido, fazendo surgir uma dívida em montante idêntico ao do crédito indevidamente tomado, o que, de acordo com a própria narrativa fiscal, é a hipótese em julgamento. No caso de créditos indevidos presentes na escrita fiscal do contribuinte e que foram impugnados por meio de auto de infração, passa-se sempre a condição da inviabilidade do questionamento da existência do crédito, que permanece na escrita fiscal do contribuinte de maneira definitiva. Em outros termos, uma vez lavrado o auto de infração e surgida a dívida correspondente ao valor do crédito, o creditamento em si é tornado definitivo, pelo que não mais se pode tratar o crédito já objeto de autuação e presente na escrita fiscal do contribuinte como espúrio. E assim o é, pois a autuação por crédito indevido faz com que o crédito deva permanecer definitivamente na escrita fiscal do autuado, passando o crédito à condição de bom e utilizado, limitando-se as pretensões fiscais à cobrança dos autos de infração lavrados e nunca mais ao estorno ou invalidação do crédito da escrita fiscal do contribuinte. Desta feita, sob o prisma da ausência de prejuízo ao erário, é que surge dos fundamentos acima que, no presente expediente administrativo, as pretensões fiscais devem ser entendidas como legalmente limitadas às alegações de vícios na transferência dos créditos. Não se cuida, pois, de situação de prejuízo ao erário pela criação de créditos espúrios, vez que os créditos, como dito, uma vez objeto de autuações anteriores, existiam e eram definitivos na escrita fiscal do contribuinte, justamente em função das autuações anteriormente sofridas. Nesse diapasão, nos é possível afirmar não haver prejuízo ao erário em virtude da inexistência de créditos transferidos ou de sua criação para fins de transferência ilícita a terceiros. É o que constato. Dito isso, resta imperioso que se analise se houve na transferência em questão a infração descrita e outros prejuízos ao erário, que nos permite abordar em sequência: A, os fundamentos de ausência de lançamento do crédito pelo destinatário; B, conversão da conduta em mero descumprimento de obrigação acessória; C, esvaziamento do auto de infração em função do estorno de créditos pela BASF, antes do início da ação fiscal do auto de infração, ora sob julgamento. A ver, como constante do próprio relato fiscal, a dissimulação das operações de venda de créditos envolveria algum grau de sofisticação, tendo o estabelecimento da Bracol, a quem nota fiscal de transferência emitida pelo autuado se destinava, deixado descreditado do ICMS. Narra o relatório mencionado que o crédito não foi tomado pelo destinatário, tendo magicamente, entre aspas, isso foi dito pelo fiscal, aparecido direto e posteriormente já em novo estabelecimento sob controle da BASF. A questão do mágico aparecimento, aspas, de crédito em terceiro estabelecimento, sem que o crédito tenha sido formalmente recebido pela IE de final 112, é muito relevante para a solução da presente lide, eis que dialoga com o argumento de que apenas houve descumprimento de obrigação acessória na espécie. Tratando-se de dois estabelecimentos da mesma empresa ou grupo empresarial, uma transferência de créditos de ICMS, em sentido técnico, pressuporia coordenadamente que um estabelecimento baixasse um crédito de sua escrita fiscal, destinando-o a outro do mesmo titular, e que esse outro estabelecimento, por sua vez, recebesse o crédito transferido, incorporando-a sua escrita fiscal. Dito de outra maneira, a transferência de crédito, especialmente quando entre estabelecimentos de mesma empresa, administrados conjuntamente, pressupõe dois atos, um de remessa e outro de recebimento do crédito. No caso em Testilha, aponta que somente uma etapa foi vencida, qual seja,
a emissão de nota fiscal de transferência e baixa do crédito na origem, não tendo, contudo, havido o recebimento do crédito pelo destinatário, o qual, nos termos descritos na própria acusação, não se creditou do ICMS. Vez que estamos diante de estabelecimentos da mesma empresa ou grupo econômico, nos é possível, sem margem de erro, afirmar que o contribuinte que iniciou a transferência não a aperfeiçoou, tendo-se limitado a emitir uma nota fiscal de transferência de créditos, os quais nunca, de fato, chegaram ao destinatário da mesma empresa ou grupo empresarial. Desta feita, não há que se falar em transferência de créditos em sentido técnico, convertendo-se a conduta do estabelecimento autuado apenas na emissão de um documento fiscal para transferência de créditos, obrigação acessória a ser investigada pelo fisco como regular ou não. É justamente dessa realidade que emerge o problema da incompatibilidade entre o núcleo acusatório de transferência de crédito e o fato verificado no mundo fenomênico, em caso, a emissão de nota fiscal para transferência de crédito sem que essa transferência tenha se aperfeiçoado. Tal incompatibilidade é erro material de descrição do AIM, realidade esta que fulmina por si a autuação do item 1.1, porque, como dito no apelo do contribuinte, no máximo se estaria, no caso, diante de descumprimento de obrigações acessórias e não de transferência de crédito do autuado para a IE de final 112. É o que se verifica no caso em Testilha. Merecem ser acatadas as considerações trazidas pela requerente às folhas 4940, capítulo C de seu apelo. Cito aqui essas considerações. Não bastasse a reforçar a conclusão, a ponto que o vício formal não mais teria sequer potencial de se converter em vício material, visto que à altura da lavratura, a IE final 112 havia sido cassada, sem que da escrita dela constasse qualquer recebimento de crédito em transferência. É o que se extrai dos documentos acostados ao presente AIM, bem como das alegações aviadas pela recorrente. Mais uma razão, pois, para o cancelamento da presente infração. Encerradas as considerações sobre o vício material da acusação de transferência de crédito para a IE final 112, passo a tecer breves considerações acerca de outra linha de análise do trabalho fiscal, qual seja consideração de ter havido, aspas, transferência de créditos direta à BASF, com prejuízo ao erário. Fecho aspas. Sob tal perspectiva de plano, afirmo que o presente auto de infração também cai por vício material na acusação, bem como em função da denúncia espontânea prévia à autuação. Explico. Quanto ao vício material de acusação, é de se afirmar que a presente autuação não foi formulada como transferência de créditos do autuado diretamente para a BASF, pelo que não mereceria ser considerado correta. Isso por si fulminaria o AIM. Ademais, e ainda com relação ao vício de acusação, também na BASF o crédito não foi recebido tecnicamente com base em nota de transferência emitida pelo autuado. Tais argumentos voltaram a ser ventilados pela recorrente em sede ordinária, como igualmente havia sido feito junto à sua defesa, desta vez junto ao capítulo F, folhas tais. Eu cito ali. A conferir. Segundo o relato fiscal, houve surgimento mágico, entre aspas, do crédito na BASF, após a incorporação de um outro estabelecimento. O crédito nessa medida foi apenas justificado pela BASF, mas não tecnicamente escriturado, como oriundo originalmente da Bracol. Surgindo o crédito magicamente, aspas, na escrita fiscal de um terceiro estabelecimento da BASF e não tendo passado pela escrita fiscal daquele que seria destinatário do documento da transferência, estar-se-ia tecnicamente não diante de um crédito recebido em cadeia de transferências, mas de simples e puro crédito indevido do imposto na BASF, se assim o fisco bandeirante decidisse corretamente acusar. Justificado, pois, também por esse prisma da ausência de transferência de créditos à BASF, acolher o argumento do contribuinte sobre o erro na acusação do autuado, naquilo em que ultrapassa a acusação de vício formal, por não haver transferência de créditos do autuado em sentido técnico, nem para a IE final 112, nem para a BASF. Prossigo. Quanto ao tema da denúncia espontânea, entendo que, mesmo que se reconhecesse havida a transferência de créditos para a BASF por vias indiretas, a presente autuação não poderia prevalecer. Isso porque, segundo o relato dos autos, houve denúncia espontânea a inviabilizar que houvesse autuação do item 1.1, eis que efetuada pela BASF anteriormente à presente ação fiscal e de modo a necessariamente favorecer também a Bracol. Salta aos olhos o fato de que, antes da presente autuação, como narrado pelo próprio OFR autuante, a BASF se tornou os créditos comprados e aperfeiçoou a concordância com a irregularidade do recebimento apontada pelo fisco. Assim, tendo-se dado, não há qualquer crédito ainda considerável transferido no momento da presente autuação. Isso porque a BASF, que desistiu de se defender administrativamente e judicialmente com a denúncia espontânea, não poderia mais manter créditos em sua escrita fiscal. Ora, se o crédito não está e não pode mais estar no destinatário BASF, é corolário que, após a solução da controvérsia presente, com a definição pelo julgamento desse expediente administrativo de que não mais se pode considerar o crédito como transferido, o crédito se considere ainda de titularidade do estabelecimento Bracol, lá devendo ser aproveitado e não pela BASF, que optou por recusá-lo em denúncia espontânea. Nesse contexto, 1. Se não houve transferência do crédito para a escrita da IE 112. 2. Se essa transferência não poderia mais se operar, visto que cassada a própria IE 112. 3. Se os créditos que haviam sido tomados pela BASF já haviam sido objeto de denúncia espontânea, de fato, a AIM perderam seu objeto antes da lavratura. É como concluo.
Nos termos do artigo 138 do CTN, acolhe o fundamento de denúncia espontânea cujos efeitos vedam a lavratura do AIM presente e cuja ocorrência denota que, ao momento da lavratura, os créditos não mais poderiam ter sido considerados transmitidos a terceiros estabelecimento. Temos, pois, em resumo, o quanto ao item 1.1 que não houve prejuízo ao erário, pois que os créditos da Bertin existiam e não mais poderiam ser estornados de sua escrita fiscal, considerando os autos de infração por glosa de créditos mencionados pelo autuante. B. Não houve tecnicamente transferência de créditos à IE 112, visto que essa, de mesma titularidade do transmitente, não recebeu os créditos de sua escrita fiscal. C. A autuação poderia existir, no máximo, como punição a vício formal de emissão de nota fiscal de transferência de crédito que não chegou a ocorrer, visto que os créditos não foram transferidos à IE 112 e não poderiam mais a ela ser transferidos, nem potencialmente visto que, no momento da lavratura, a IE 112 já estava cassada, sem que em sua escrita fiscal constasse créditos recebidos em transferência. D. Não há tecnicamente como apenar a conduta de transferência de créditos direta ou indiretamente à BASF, dado o caminho da autuação escolhido, imputação de transferência indevida de créditos à IE 112. E. Não há, no momento da autuação, prejuízo ao fisco paulista sob a forma de créditos transferidos, por já ter havido desfazimento dos efeitos das operações por opção da BASF pela denúncia espontânea, uma vez que essa escolheu não defender o creditamento que efetuou, mas estornar os créditos ainda remanescentes de sua escrita e recolher os valores correspondentes aos já utilizados. F. Os créditos não poderiam, já à época da autuação, ser aproveitados pela BASF, não havendo prejuízo ao fisco e se apenar sob a forma de AIM. Aliás, após a solução no presente, determinado definitivamente que nunca houve tecnicamente transferência de créditos para efeitos de escrita fiscal, os créditos recusados pela BASF retornariam ou retornarão à atuada Bracol, o que reforça a ausência de prejuízo ao fisco e o erro material da acusação. Nesse diapasão, obriga-me a consciência a dar guarida aos argumentos manejados pela recorrente ao final das folhas 4939, quando seu apelo assim riscou em relação ao quadro trazido pelo AFR autuante às folhas 45. Cito aqui. Por todas as razões de caráter essencialmente técnico aqui expostas, resta-se imperioso, pois o cancelamento do item 1.1 do presente AIM é como decido. Passo a análise do item 1.2 da acusação e os fundamentos recursais a ele pertinentes. Oportuno se rememore a acusação, eu cito a acusação. Da leitura da acusação, acima transcrita, depreende-se ter primeiro havido, pois, as operações teriam vendido crédito à BASF. Após, ainda com sobra de crédito sua escrita fiscal, o estabelecimento autuado foi ele mesmo sucedido pela IE final 110, da McLane. Pois bem, as folhas 4949, autuada em sua peça ordinária, trata especificamente da inviabilidade de se atribuir transferência devida de créditos em função da inexistência da McLane, afirmando que a nulidade da inscrição da McLane, destinatária dos créditos, configuraria que nada foi transferido no sentido jurídico da relação entre as partes. Preliminarmente, tratando-se de estabelecimento de empresas diferentes, em concreto, constato inexistirem informações de como o crédito presente na escrita fiscal da autuada, assumido pela McLane, foi utilizado. Entretanto, por outro giro, a leitura do relato fiscal denota que nada foi tecnicamente transferido à McLane pelo autuado. A conferir. Relato ao autuante que, eu vou ler essa parte, aspas, não obstante, havia ainda o saldo credor remanescente da transferência de abril de 2008 no valor de tal transferido para outra empresa do grupo Bertin, McLane, mediante operação de sucessão simulada entre estabelecimentos. A respeito de mais essa manobra engendrada pelo grupo, que redundou no item 2 deste AIM, falar-se adiante. Fecho aspas. Diante do saldo credor referido acima pelo próprio FR autuante, a conclusão que se evidencia é uma só. Não há na espécie qualquer conduta que possa ser individualizada como transferência de créditos à McLane. Os argumentos manejados pela recorrente nesse sentido merecem ser acolhidos. Ao revisitar o relatório fiscal trazido nos presentes autos, suas folhas 27, será a seguinte afirmação. Eu vou ler também. Deste modo, fica claro que houve simulação de sucessão entre estabelecimentos, razão pela qual a transferência dos tais 20 e tantos milhões da Bracol para a McLane foi indevida, sendo objeto do item 2. O principal estabelecimento beneficiado pela existência desta filial 110 é a McLane filial 112, sediada em Jundiaí, do qual vem transferindo seu resultado devedor para o centralizador desde o mês de março de 2009, conforme Dias. Diante das considerações acima transcritas, constato haver, em realidade, contestação da sucessão de estabelecimentos em si, com situação em que os créditos não foram transferidos, mas permaneceram sob titularidade de um mesmo estabelecimento, de cuja sucessão contestada pelo fisco resultaria posterior em devido aproveitamento de crédito por terceiro, que não poderia tê-lo sucedido, McLane. Acolho, pois, o argumento recursal a se reconhecer inexistente a transferência de créditos à McLane, visto haver sucessão indevida de estabelecimentos, fato do qual resultaria, diante da não admissão de válida sucessão pelo fisco, na teórica devolução dos créditos ao grupo Bracol.
Desta feita, prevalece em paralelo a invalidade absoluta de quaisquer atos de aproveitamento de crédito por outros estabelecimentos da Maquilene, não por transferência, mas, mais uma vez, por simples crédito sem origem justificada a serem nulificados por eventual ação fiscal. É o que constato, é o que concluo. Assim sendo, tendo por inexistente a transferência de créditos em discussão, resta-se configurado o erro material do presente AIM, razão pela qual declaro insubsistência do item 1.2 do AIM. Não menos importante, dado o resultado aqui nessa decisão, julgo despiciente as quaisquer considerações adicionais acerca de juros de mora manejados pela recorrente junto ao capítulo G, bem como em relação à insurgência quanto às multas manifestadas junto às folhas 49 e 47. Diante de todo exposto e tudo quanto dos autos se verifica, conheço do recurso ordinário aviado, e ele dou provimento declarando a insubsistência dos itens 1.1 e 1.2 do presente AIM. É como voto que, ora, submeto ao crivo dos meus pares. Então, presidente, este é o voto. Desculpa, agradeço a paciência dos colegas, mas especialmente aqui em prestígio ao doutor Flávio, que não leu o voto, eu acabei lendo as partes principais aqui. Bem, cumprimento o ilustre relator pelo voto. É muito complexo, né, o caso. Existem realmente vários aspectos aqui que necessitou aqui um enfrentamento aqui conforme a Câmara Superior solicitou, né? Doutor Flávio está com a palavra. É assim, eu gostaria de pedir vista, até porque é um caso super complexo. Eu só não sei se é melhor alguém que é da própria Câmara pedir vista. O doutor... Porque eu tô aqui mais duas semanas. Eu tenho alguns questionamentos aqui para fazer para o doutor Argos. Eu estava tendente a pedir vista do processo, porque, assim, porque tem muita coisa, tem transferência de créditos, segundo o doutor Argos, segundo o doutor Argos, os créditos são bons, segundo a fiscalização, alguns desses créditos não são bons, eu queria ver. Também tem uma outra coisa, que é a simulação dos estabelecimentos, os atos simulados, quer dizer, é um caso realmente muito complexo. Acho absolutamente salutar, Flávio. Eu acho um caso super complexo. Eu só acho que, se assim, a Dani ou o doutor Dorivaldo, alguém for pedir vista, né? Porque eu vou ficar aqui mais duas sessões, né? E não sei se as outras pessoas iriam, porque é uma coisa assim, que esse aí tem que ler tudo e analisar todas essas alegações. Eu tinha aqui alguns questionamentos aqui com o doutor Argos. Pelo que eu entendi aqui, doutor Argos, a transferência de crédito aqui, ela não chegou a ser aperfeiçoada. Não, só teve uma perna. A empresa titular do crédito, ela se livrou do crédito, lançou na sua escrituração ter se livrado. Eu estou falando em termos muito genéricos e informais. Sim, né? Se livrou do crédito, escriturou que se livrou e passou o crédito. Só que a empresa receptora não escriturou, não recebeu o crédito, não aproveitou, não se concluiu a transferência do crédito. Aí a argumentação bom, não houve a transferência do crédito, a empresa receptora não recebeu, não fez nada, então estamos diante de uma obrigação acessória aqui descumprida, que o cara fez lá um termo de transferência e não usou para nada, não serviu. Ele teria que ter reescriturado isso normalmente, de olha, era para ir, mas não foi. Né? Essa seria a infração e não a transferência de crédito que não se efetivou. E aí é uma coisa que eu queria entender. Aí, só que o autuado, que é a BASF, ela... Não, o autuado não é a BASF. Ela escriturou... O autuado é a Bracol, não é a BASF. Ah, tá. É Bracol. Não, porque é o seguinte, desculpe, que a BASF, ela acabou escriturando os créditos e depois ela acabou pagando esse imposto, ela estornou isso e pagou o imposto. Presidente, eu vou dar a minha impressão. Queria só entender isso. Quem estornou foi a BASF. A pergunta é absolutamente relevante e é complicada. Então, só posso dar a minha impressão sobre o negócio jurídico. Me parece que houve, pelo menos do que consta nos autos, a compra de créditos pela BASF. A BASF foi lá em algum negócio privado e falou, vou comprar
esses créditos. E desistiu dessa história. E, espontaneamente, falou, olha, eu tinha escriturado isso aqui, eu tinha comprado, mas eu não quero, eu vou pagar o imposto que diz respeito aqui, eu não vou aproveitar esses créditos, eu não quero mais saber disso aqui, tá pago aqui. Por quais motivações? Eu desconheço. Não sei se ela foi forçada, não sei se descobriram, não sei se era irregular, eu não posso afirmar absolutamente nada disso. Foi antes mas ou depois do procedimento de fiscalização? Então, não é do alto, o negócio procedimento jurídico foi esse. Entendeu? E a BASF fez isso antes dessa fiscalização, deste auto de infração. Então, esse é um outro argumento trazido pelo contribuinte, dizendo, olha, mas espera aí, se a gente está tratando dessa transferência de créditos para a BASF, e a BASF comprou esses créditos, escriturou, desescriturou, devolveu espontaneamente, antes de qualquer procedimento, antes dessa, nem sabia que ia ter esse auto de infração, falar sobre esses créditos, sobre a transferência neste auto de infração, já não poderia mais, porque a operação voltou ao status quo ante. Os créditos não são da BASF e continuaram no mesmo... Me parece aqui que empresariamente tentou-se um negócio que deu errado. Mas, de novo, eu não posso afirmar isso, é só uma percepção que eu tenho. Agora, do ponto de vista do AIM, as infrações são de transferência de crédito. A minha leitura é: os créditos não foram transferidos. Poderia haver intenção, poderia até haver má intenção, poderia, eu não vou afirmar, eu vou colocar aqui no futuro do pretérito, poderia. O fato é, houve essa transferência? Não. Foram, mas voltaram. Foram, mas não foram. Foram, mas foi antes do auto de infração. Neste auto de infração, na leitura temporal deste auto de infração, então vamos restringir a este auto de infração, com todas as vênias aqui de quem entende em sentido contrário, é sempre bom o contraponto, essas transferências não ocorreram. Portanto, há um erro material aqui. Claro, depois, posteriormente, formal, mas há um erro material aqui de acusação. Tipo, não há que se falar em transferência de crédito, há que se falar em qualquer outra coisa. E mais, a confusão do Dr. Pérez de dizer, mas o autuado foi a BASF. Se o autuado fosse a BASF, talvez nascesse uma discussão, mas não foi. Então, também, essa é uma confusão aqui, é uma questão que confunde mesmo, doutor Pérez. Então, enfim, não sei se eu esclareci. Tá. Pela ordem aqui, a Daniela pediu a palavra? Pois não. Oi, sim, porque uma coisa que eu não identifiquei, que ele escriturou de volta os créditos, doutor Argos? Ele quem? O autuado, a Bracol. Ela escritura de volta, porque quando ele emite as notas fiscais, ele dá baixa nesses créditos na sua escrita fiscal. Isto em si caracteriza a infração de transferência irregular. O que o destinatário fez ou não é um ato posterior à ocorrência da infração. Entendo eu que essa infração só não fica materializada, não é dependendo de uma ação que o destinatário fez, é se ele mesmo escriturou de volta estes créditos. Tanto que o autuado aqui é o emitente do documento fiscal de transferência desses créditos, porque o que importa para o fisco é que ele deu baixa na própria escrita fiscal desses créditos. Se outra pessoa se aproveitou ou não, se outra empresa se aproveitou ou não, é o exaurimento aí da infração. Tá. A questão aqui, ele deu baixa nesses créditos? Vamos lá. Ou pois não? a situação não é simples. E, de novo, eu vou dar a minha leitura, já dizendo que eu tenho alguma discordância com relação à finalização da operação de transferência. Quer dizer, é mais ou menos como transferir um carro. Eu vou lá no cartório e transfiro o carro para um terceiro, mas esse terceiro não vai lá e não transfere para ele. O carro continua sendo meu, porque a operação não se concluiu. Mas, a despeito disso, respondendo ao questionamento da doutora Daniela, não foi questionado isso mais no recurso ordinário, mas houve um expediente DEAT em que
anulou todas as operações de transferência desses créditos, retornando e determinando que a Bracol refizesse a sua escrituração com esses créditos de volta. Então, não é diretamente, não é possível dizer, não, ela escriturou sim de volta. Não, ela não escriturou de volta. Ela foi mandada por esse expediente DEAT a fazer isso. Então, houve uma determinação da Secretaria da Fazenda dizendo, todos esses créditos aqui, todas essas operações de transferência para segundos, terceiros, quartos, está tudo melado. Volta tudo para como era. Ora, de novo, é só a minha leitura. E acho, mais uma vez, eu sempre disse isso, é sempre salutar um contraponto. Mas, na minha leitura, a própria Secretaria da Fazenda mandou voltar para a escrituração da Bracol. Se você fizesse um exame hoje, esquece esse auto de infração e olhasse ali, aqueles créditos deveriam estar escriturados na Bracol, e se não estiverem, poderia a Secretaria da Fazenda autuar a Bracol por falta de escrituração. Porque ela melou todas as operações seguintes, falou, volta. Se volta, então não se concluiu. Tudo isso antes desse auto de infração. Portanto, se volta, os créditos estão lá, eles nunca saíram. Esse é o ponto. Mas, presidente, acho que o doutor Tony pediu aqui a palavra, sempre bom. Pela ordem aqui, a representação fiscal, depois eu abro a palavra para o Flávio. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos, antes de mais nada. Parabenizar o Argos pelo trabalho árduo que foi feito nesse voto. Realmente, são várias questões aí envolvidas. Mas eu não entendi exatamente o raciocínio no seguinte ponto, doutor Argos. Há um argumento de que não se concluiu a transferência do crédito para a BASF. Não me parece, eu gostaria de ouvir a sua opinião, o seu raciocínio, que só poderia vir uma denúncia espontânea da BASF caso ela efetivamente tivesse recebido o crédito. Porque não existe a hipótese, a princípio, dela desescriturar um crédito que ela... Porque tem duas situações aí. Ela recebeu o crédito e não escriturou, falou, esse crédito não é meu. Né? Então, não há denúncia espontânea a ser feita. Né? E uma segunda hipótese, que ela efetivamente tomou o crédito transferido, e aí completa-se no raciocínio exposto no voto a questão da transferência, e, posteriormente, pelos motivos que aqui não cabe detalhar, decidiu que não queria mais aquele crédito, e por isso faz a denúncia espontânea. Não para retirar dali os créditos, mas para pagar o imposto. A denúncia espontânea só é válida se paga o imposto devido, em sua integralidade. Então, ao pagar o imposto devido, eu estou supondo que a denúncia espontânea efetivamente existiu, e para existir tem que pagar o imposto devido. Ao pagar o imposto devido, referente a esses créditos, que a própria BASF diz que não são bons, ela mantém esses créditos na escrituração dela, a BASF, e paga o imposto mais ou menos não, exatamente no mesmo procedimento que o senhor descreve no voto, quando fala de que, olha, um crédito espúrio, depois de autuado, não é mais espúrio, porque ele está pago, né? Então, me parece que no caso da denúncia espontânea, teríamos o mesmo raciocínio, né? Então, nesse sentido, me parece que completou-se, no caso da transferência do crédito para a BASF, toda a operação de transferência. Foi emitida uma nota de transferência, foi recebida uma nota de transferência e, posteriormente, a BASF resolveu que aquilo não era bom. Era essa questão que eu queria que o senhor pudesse explicar para a gente qual foi os caminhos racionais. Eu só queria doutor Argos, só para... pegando o gancho aqui da representação fiscal, né? Eu vejo aqui, só para complementar, viu,
Tony, é assim, ó, está escrito aqui no relato aqui. Cumpre salientar que a finalidade do contribuinte com a transferência de crédito objeto deste item era inflar com o saldo credor do imposto, era inflar com o saldo credor do imposto estabelecimento de fachada que posteriormente seria e foi negociado com a BASF numa operação milionária de venda de crédito. Então, é o que você está falando. E aí, poderia repercutir, essa que é a minha grande dúvida, da questão da denúncia espontânea, né? Essa que é a minha... Se ele está admitindo que foi transferido para a BASF, não é? E a BASF acabou pagando, é uma questão aqui que eu estou aqui pensando, né? Mas é só para complementar aqui, porque eu acho que talvez seja uma pequena complementação do seu raciocínio. Doutor Argos, por favor. Não, presidente, agradeço aqui o questionamento do Tony, agradeço o seu também. É mais complexo do que parece. Por quê? Porque a empresa autuada transferiu para uma segunda empresa, não foi para a BASF. E a BASF incorporou esta segunda empresa. E então, em tese, por força da incorporação, aquilo que tinha sido escriturado por aquela empresa foi escriturado pela BASF, o que não foi, mas foi incorporado. Então, você fala, já nasce uma primeira discussão, foi ou não foi? Bom, foi os efeitos jurídicos de uma incorporação, então foi. Nessa linha, o Tony teria razão, dizendo, não, então aqui se aperfeiçoou. Para piorar, doutor Tony, houve esse expediente DEAT que anulou tudo. Então você fala assim, foi ou não foi? Isso aqui é válido e gerou efeitos jurídicos? Espera, antes do término desse expediente, a BASF deve ter percebido, nossa, isso aqui mais uma vez, estou dando só a minha, eu não estou afirmando absolutamente nada, eu tenho sempre muito cuidado em afirmar a conduta de terceiros. Então, só estou dizendo que eu imagino que a BASF deve ter olhado, olha, isso aqui vai dar problema, esquece isso aqui, vamos pagar o que tiver que pagar, aí sim a denúncia espontânea, vamos pagar esse imposto. Foi lá e pagou. A Secretaria da Fazenda anulou toda essa operação e falou, volta tudo como era, tudo isso aqui é fraude, nada disso aqui existe, volta tudo para a origem. E mais, lançou um sem número de autuações, não é só essa, eu dei uma verificada aqui, tem um monte de outras autuações envolvendo o mesmo assunto, tanto assim que o contribuinte ele usa do argumento de que o fiscal na autuação colocou, sugere-se que este auto de infração seja julgado com mais meia dúzia. E ele disse, não foi julgado conjuntamente com mais meia dúzia, então é nulo. E eu rebati isso, dizendo, não, tem nada de nulidade, é uma sugestão, não é obrigatória, tal, foi isso que eu coloquei no voto. Mas, então, assim, autuou outros, lavrou outros autos de infração, tendo aí o mesmo assunto, e pior, aí tem um outro ponto, mas que não está se discutiu na defesa, não aqui no recurso ordinário, que os mesmos impostos que a BASF pagou, que diziam respeito a esse crédito, são cobrados aqui. Eu não estou nem enfrentando isso, porque se eu parto da premissa de que isso aqui não aconteceu, não houve a transferência, eu não vou entrar nesse mérito. Mas é tão confuso que, inclusive, aqueles valores pagos pela BASF lá, que dizem respeito a exatamente esses mesmos números, foram pagos lá e estão sendo cobrados aqui de novo. Inclusive, em algum argumento também da defesa se fala, no final está se cobrando mais de 1 bilhão do Grupo Bertin pelos mesmos créditos, quer dizer, a mesma coisa no alto tal, no alto tal, no alto tal, no alto tal, enfim. Como isso não foi discutido em sede ordinária, e eu estou me atendo especificamente a enfrentar com um pouco mais de veemência os argumentos apontados pela Câmara Superior, lembrando isso, tem que enfrentar esse. Num voto do doutor Badia, eu estou enfrentando isso. Então, doutor Tony, não sei se eu expliquei, mas, na verdade, não sei se está claro, mas a Abracol transferiu para uma terceira, essa terceira foi incorporada pela BASF, essa escrituração, então, é por força de incorporação, mas que foi tudo anulado antes deste auto de infração pela própria DEAT.
É o que eu posso responder pela minha percepção. Se você me perguntar, mas a BASF escriturou ali no livro BASF dela, eu vou te responder. Daquilo que eu pude trazer dos autos, não. Quem escriturou foi a intermediária. E o físico falou, essa intermediária, aquela argumentação de empresa veículo, só foi criada para isso. É que essa discussão não tá aqui nesses autos, está em outros autos, ao que parece. Né? Mas, não, se foi só para isso, é mentira. Se chegou na BASF, essa aqui é mentira. Então foi direto para a BASF. Mas chegou na BASF, não. Portanto, anulou tudo antes. É complexo. Não é simples de dizer, olha, é isso mesmo. Tá? É mais ou menos o que a Dani falou. Quando o cara fala para ele voltar, a DEAT, se ele não voltar, então a transferência indevida aconteceu, independente do que a BASF fez. Por isso que eu queria pedir vista. Sim, mas acho... Porque, assim, é um caso super complexo esse aí. Porque o cara compra o estabelecimento onde tinha o crédito, a fiscalização fala que esse estabelecimento que ele comprou era de fachada, era um esquema de venda de créditos. Quer dizer, tem muita coisa aí, entendeu? Para a gente ver. Sem dúvida. Dani, você pediu a palavra, por favor? Eu pedi, porque tem uma questão aqui que o doutor Argos trouxe, que eu acho que nós temos que ter em mente, assim, de forma muito tranquila. Primeiro, temos aqui a questão da independência dos estabelecimentos e o que cada um paga e cada um recebe. Tá? Que é grupo econômico, tá? Desculpa só interromper, é grupo econômico. Ainda que seja grupo econômico, quando nós transferimos o crédito de uma empresa para outra, precisamos seguir ali toda aquela normativa, justamente porque o crédito precisa ser aferível, né? Estes são créditos que o contribuinte exerce contra a fazenda. Então, o que acontece é que é o seguinte, quando, né, a empresa destinatária desses créditos diz-se que ela não efetivamente que ela não escriturou os créditos de entrada e que ela pagou não sei quanto de imposto. Ora, o imposto que ela pagou em decorrência das operações próprias dela. Este crédito, ela estava fazendo a transação para, eventualmente, diminuir o valor a pagar para a fazenda pública. São créditos, são direitos creditórios, são direitos de crédito contra a fazenda. Então, nada do que ela pagou, nada do que ela tenha pago ali, tem qualquer relação com cobrança em duplicidade com este imposto, eventualmente, com este crédito eventualmente transferido de forma irregular, né? Tomando cuidado com os termos, porque não sabemos se os créditos ali, já o fisco já fala que parte é legítima, parte não é. Então, a questão aqui tem todo esse imbróglio, mas o fato é que, independente de quanto a destinatária, eu vou tratar por destinatária, porque pode ser empresa do grupo, pode ser empresa de outro grupo, pode ser quem quer que seja. Independente de quanto a destinatária pagou, ela só pagou porque fez operações próprias e devia o imposto daquelas relações, o crédito daquelas operações. O crédito tomado, né, o crédito que ela escriturou em eventual operação de transferência de crédito, ele tem o objetivo de abater o montante a pagar. Então, o fato de que este valor, o fato de que ela recolheu não sei quantos milhões para a fazenda, não guarda qualquer relação com este auto de infração. É que os termos são muito... Eu sei que é uma matéria muito entroncada e muito complexa, mas não podemos perder de vista que qualquer valor que a Bracol tenha pago não guarda... Peraí. Qualquer valor que a destinatária tenha pago não guarda relação com o crédito que a autuada transferiu irregularmente. Ela só pagou porque fez operações tributadas. Esse é exatamente o argumento do doutor Marcelo, no parecer da representação fiscal, né, no que diz respeito à denúncia espontânea. Confesso, sem qualquer problema, eu enfrentei este argumento porque foi mandado eu enfrentar. Porque, na minha leitura, o argumento de denúncia espontânea, nesse caso aqui, é irrelevante para eu chegar à conclusão que eu cheguei, de não ocorrência das transferências. É uma conclusão pessoal, mas não por causa disso. Esse é um argumento de reforço, mas que me foi mandado apreciar. Eu apreciei. Não foi nem muito trabalhado no recurso ordinário, na verdade. Então, é justamente o que eu estou colocando, que esse argumento de reforço não guarda qualquer sentido lógico
com a autuação. Ele é um argumento de recurso, apenas um exercício retórico, porque ele não guarda qualquer sentido lógico com esta autuação que estamos enfrentando aqui. Ele traz... um argumento confundir é sempre interessante, mas não tem relação com a porque como já foi pago ali, então o valor... Eu nem entrei nesse mérito, porque, como eu estou dizendo, para mim, não... essa discussão, essa em particular, não é irrelevante para a conclusão que eu cheguei. Como mandou apreciar, a gente aprecia, né? Mas seria mais, inclusive, para dizer, olha, então o alto não pode subsistir, porque, inclusive, é ilíquido, porque o valor pago... Não, nada disso, eu nem entro nesse mérito. Né? Confesso mesmo que só estou cumprindo ordem. Já mandou, vamos apreciar. E o argumento, inclusive, esse recurso é um recurso muito atípico, porque você encontra argumentos soltos. Mas como é que, se eu não enfrentar, vamos dizer que eu não enfrentei, que é o que aconteceu quando foi para a superior. Ah, mas não enfrentou esse. Então, como foram pontuais, então eu enfrentei esse. Tá bom. Tá, mas eu não vou tirar a razão da doutora Daniela, reconheço que é exatamente o raciocínio do Marcelo, do doutor Marcelo, né, no parecer, li esse raciocínio, mas nem entro muito no mérito, porque não é por aí. Né? A discussão não é essa, na verdade, dando razão para essa linha de raciocínio. A discussão não é essa, não é questão de pagou lá, não pagou. Não, é outra coisa, é se transferiu ou não, porque a acusação é de transferência de créditos. Né? Enfim, presidente. Bom, então, sim, nesse caso, eu tenho muitas dúvidas particulares, inclusive com relação no seu voto, você reconhece que a denúncia espontânea é um ponto aqui até que me intriga bastante, e eu vou pedir vista, de qualquer maneira. Não sei mais se alguém quer pedir vista também. Eu quero pedir vista. Ô, Flávio, você tem mais quantas substituições aqui? Mais 2 dias. Mas você tem a semana que vem e a outra ainda. Isso, é. Você consegue trazer? Consigo. Então tá bom. Então, ótimo. Então eu vou pedir vista junto com você também, porque eu gostaria também de analisar com calma. Tem que pedir lá no sistema, né? Quando eu conceder vista para você, você vai ter que liberar, né, no sistema para poder indicar. Eu não sei se você vai deixar para a semana que vem ou a outra, no último dia que você vier. Acredito que... O que você preferir, para mim tá bom. Flávio, o que você... Eu vou deixar você mais à vontade aí, que você está conhecendo agora o processo. Eu deixo a seu critério. O dia que você falar, vou trazer tal dia, eu trago junto, que nós precisamos trazer junto. Beleza. Aí eu me programo aqui também para analisar, né? Já gravei pedindo vista aqui. Tá bom. Eu também vou... já apareceu aqui para mim. Então, depois de todos esses debates, tem aqui um pedido de vista do Dr. Flávio, que eu estou concedendo. Eu também vou pedir vista, eu gostaria de pedir vista também. Estou aqui, só estou mudando de lugar para não perder carregar o micro. Tá certo. Não, daqui a pouco... Então, Flávio, você só me fala se você prefere trazer na próxima ou na outra aí. Vai ficar seu... Precisa dar uma boa lida, viu? Porque esse é um caso bem complicado, tá? Quer deixar para o outro? Pode não para a semana que vem, para o outro? Vamos deixar para o outro. Ele é um caso bem complicado, Gilê. Então, assim eu também vejo com calma também. Muito bem, então o processo de relatoria do Dr. Argos sai em vista para mim e para o Dr. Flávio. Muito bem. Passamos, então, ao próximo processo da pauta. Eu vou até anotar aqui o número do ARI para depois me organizar aqui. Muito bem, passamos então ao próximo processo da pauta, é o AI 4083-950, Eletropaulo. Eu sou o relator, é um recurso misto,
Muito bem. Eu tenho aqui esse processo, também não há inscrição para sustentação oral, então eu vou. É acusação única, é crédito indevido de bens do ativo permanente, né, alheias às atividades do estabelecimento. Então, resumindo, o que aconteceu? A Eletropaulo ela adquire uma série de peças, materiais, bens, para a manutenção da rede de transmissão, a rede de distribuição. Uma parte desses, que não é objeto do auto de infração, uma parte desses bens o fisco aceitou, e a outra parte o fisco não aceitou. Então, nós temos assim, basicamente, eu estou explicando porque é um processinho que eu tentei arredondar aqui para ficar mais fácil para todos. Então, tem aqui lá os elementos principais, esses elementos principais, o fisco aceitou o crédito, não é objeto de autuação, e tem os dispositivos complementares, que é uma série de peças, bens, para a manutenção da rede de transmissão. São esses os bens que estão sendo objeto de glosa do crédito, né? O contribuinte registrou no SIAP, né? E fez o crédito e o fisco glosou. Então, essa é a discussão, basicamente. Bom, então, o que acontece? O processo teve idas e vindas, então eu vou sintetizar o voto, vou tentar sintetizar o máximo possível o voto, e eu fiz aqui um breve histórico dessas indas e vindas, porque teve vários tipos de anulação de decisões, e com base nisso eu pretendo delimitar aquilo que a Câmara Superior determinou para que a gente pudesse fazer análise, né? Então, que em última análise é para analisar todas as provas, né? No fim das provas, mas eu vou lá. Então, vamos lá. Eu faço aqui algumas considerações, que é o seguinte. Pela decisão de primeiro grau, de folhas 8.419 a 8.423, o presente auto de infração fora cancelado sob o fundamento de que as provas dos autos comprovam que as partes e peças registradas no ativo imobilizado estão vinculadas às atividades comerciais do contribuinte para a realização do fornecimento de energia elétrica, fazendo jus, portanto, ao crédito do imposto. Então, a primeira decisão de primeiro grau cancelou o auto de infração. Foi interposto um recurso de ofício para a 13ª Câmara Julgadora, que anulou a referida decisão de pisos pelo acordo de folhas 84868 até 8475, determinando o retorno à primeira instância para proferir nova decisão, mormente para enfrentar os argumentos de defesa, no sentido de que as peças e partes incorporam na instalação, ampliação e substituição de distribuição nas redes de energia elétrica. Então, basicamente, essa decisão da 13ª Câmara entendeu que a decisão de primeiro grau ela foi muito sucinta, reconhecendo as provas, e mandou devolver para analisar mais a miúde. Nova decisão de primeira instância foi prolatada às folhas 8.479 a 8.484 para novamente cancelar o AIN exordial pelos mesmos fundamentos da primitiva decisão de primeiro grau. Então, quando voltou, a decisão de primeiro grau repetiu a decisão. Aí o processo subiu para a 8ª Câmara Julgadora, pelo acordo de folhas 8557 a 8577, a 8ª Câmara Julgadora negou provimento ao recurso de ofício, mas por fundamento diverso, entendendo que houve falta de motivação em provas de que as peças e partes são alheias às atividades comerciais do contribuinte. Aí a Fazenda interpôs o recurso especial para a Câmara Superior, e pelo acordo de folhas 8.700 a 8.703, deu provimento ao apelo para mais uma vez anular a decisão, desta vez da 8ª Câmara Julgadora, sobre o fundamento de que a fiscalização se desincumbiu sim do ônus da prova da infração fiscal, determinando que outra decisão fosse proferida para analisar as provas produzidas pelo contribuinte, em especial o laudo pericial do IPT. Nos seguintes termos, aqui eu transcrevo o trecho de relatoria da doutora Maria do Rosário, na época compunha a Câmara Superior.
Então, a Câmara Superior anulou, entendendo o seguinte: olha, existe sim prova da infração, então analise as provas do contribuinte. Então, voltou praticamente a estaca zero. Aí a decisão, uma nova decisão do primeiro grau, as folhas 8.723 a 8.752, a terceira proferida nesses autos, o AIM foi julgado parcialmente procedente, apenas para afastar os juros e mantendo a acusação fiscal. Então, essa foi a decisão de primeiro grau proferida, né, entendendo aqui quanto ao mérito, né, que as provas dos autos demonstram que os materiais empregados não seguiram o fluxo comercial e não se incorporaram à energia elétrica, de modo que seria incabível a tomada de crédito, força do artigo 66, inciso 5º do RICNIS. Logo, as peças e materiais são alheias às atividades contribuintes, segundo concluiu a decisão recorrida. Então, essa é a decisão que nós vamos analisar, né? Essa decisão de primeiro grau, então as outras ficaram sem efeito. Muito bem. O presente processo, em razão da interposição do recurso de ofício ordinário, foram redistribuídos para esta segunda Câmara, de modo que passa a apreciação da matéria devolvida a esse tribunal. Infere-se que, a partir do aresto da Câmara Superior, foram definidos dois aspectos processuais que devem ser considerados por esse sodalício. O primeiro, quanto à existência de motivação suficiente para acusação fiscal em cumprimento ao artigo 34, parágrafo 1º da Lei 13.457. A segunda questão é a reanálise do conjunto fato probatório dos autos, inclusive com relação ao lado técnico do IPT produzido pelo contribuinte, tendo em vista as alegações das partes. Delimitada a matéria devolvida à segunda instância do Tribunal de Impostos e Taxas, passa a apreciação dos recursos de ofício e ordinário. Com relação ao recurso de ofício, até aqui é uma questão da nova súmula 10, né? A nova redação da súmula 10. Eu estou negando o provimento ao recurso de ofício e aqui com a concordância da representação fiscal. Analiso agora o recurso ordinário. Tem duas questões aqui de conhecimento que eu não estou conhecendo, que é a atualização da base de cálculo da multa, né? Súmula 13, e confiscatoriedade da multa fiscal, não estou conhecendo em razão do artigo 28 da Lei 13.457. Preliminar de nulidade do AIM. O contribuinte, neste recurso ordinário, nesse novo recurso ordinário que ele entrou, ele traz de novo aquela questão que não tem motivação. Então, eu estou dizendo que essa questão da ausência de motivação em provas da infração já está superada pela decisão da Câmara Superior, conforme folhas 8.700 e 8.703. Mesmo assim, eu entendo que, para fins do artigo 34 e do 134 da Lei 13.457 e do artigo 142 do CTN, as provas trazidas pelo físico é suficiente para motivar o lançamento fiscal. De modo que as questões que envolvem a interpretação das provas, a qualidade, a suficiência, vamos analisar mais adiante. Passo, então, ao mérito do recurso. A acusação fiscal deste AIM é de crédito indevido, de entrada de mercadorias a título de integração no ativo imobilizado do exercício 2010, por serem alheias às atividades comerciais do estabelecimento, com violação ao artigo 66, incisos 1 e 5 do RICNIS. O recurso ordinário foi regularmente interposto às folhas 8.772 a 8.803, almejando a reversão da decisão de primeiro grau, que manteve o mérito do item 1 do AIM. A decisão recorrida, de folhas 8.723 a 8.752, afastou as preliminares arguidas, tendo em vista que todos os requisitos formais do AIM estariam presentes para fins do artigo 142 do CTN. No mérito, foi pela procedência parcial da acusação fiscal, vez que a decisão normativa CATS 1 de 2000 não tem aplicação na espécie, na medida em que somente é legítimo crédito de ICMS as partes e peças que acompanhem a máquina ou equipamento na sua aquisição, mas não as peças ou materiais para reparos ou reposição, força do item 17 da indigitada decisão normativa CATS 1/2000, consoante fora demonstrado pelo relatório circunstanciado de folhas 18 e seguintes. Aponta a decisão recorrida que a recorrente exerce atividade de distribuição de energia e não de manutenção de rede elétrica.
prossegue dizendo que as mercadorias adquiridas não se enquadram na definição de insumos, mas de materiais de uso e consumo, sendo irrelevantes seus registros fiscais como aquisições do ativo permanente. A decisão hostilizada também apreciou o laudo técnico do IPT de folhas 7.972 a 8.383, considerando-o imprestável, porém adotando os mesmos dizeres da autoridade fiscal de que os denominados dispositivos complementares não dão direito ao crédito por se tratar de materiais de uso e consumo, dado que tais materiais não se incorporam ao produto. Vide folhas 8.415 a 8.418, itens 5.1 e 5.5 da manifestação fiscal de folhas 8.393 a 8.394, itens 4.6 e 4.7 de folhas 8.744 e 8.746 da decisão recorrida. Portanto, a decisão recorrida também cita precedente desta Câmara Julgadora, na época com outra composição, em face da mesma Eletropaulo, assentando ainda que não há outras provas capazes de comprovar o alegado pelo contribuinte. Esse é o resumo da decisão recorrida. Então, sintetizando aqui a decisão recorrida, ela vai no mesmo entendimento do fisco estadual. Por sua vez, o contribuinte alega em seu recurso a nulidade do AIM por falta de motivação em provas da infração fiscal, no mérito incide na tese do direito ao creditamento, dado que o fornecimento e distribuição de energia elétrica são atividades comerciais exploradas da Eletropaulo, de modo que os bens adquiridos são essenciais às suas atividades, conforme prova dos autos, normalmente laudo técnico do IPT. O contribuinte também aduz a ilegalidade da atualização da base de cálculo da multa e multa confiscatória. Em contrarrazões, de folhas 8.807 a 8.817, a representação fiscal pugna pelo improvimento do apelo, pede a rejeição da preliminar, eis que os requisitos do AIM estão presentes, e observa que a multa aplicada e seu cálculo de apuração estão de acordo com a legislação em vigor. Quanto ao mérito, assevera que, abro aspas, os bens que dão direito ao crédito devem participar do processo de industrialização, da comercialização ou da prestação de serviço que realiza. Vide folhas 8.815, item 8.5. Fecho aspas. Justificando que, no caso de distribuição de energia ou de iluminação pública, não há participação do contribuinte, razão pela qual os bens adquiridos são bens de uso e consumo que não permitem a tomada de crédito do ICMS. Como se denota, a controvérsia gira em torno da interpretação das provas produzidas pelas partes litigantes. Vale dizer se os dispositivos complementares são ou não alheios às atividades da Eletropaulo na consecução de suas atividades econômicas. De um lado, o fisco entende que os bens adquiridos dão direito ao crédito do imposto, dado que não dão direito ao crédito do imposto, dado que os referidos bens não se incorporam ao produto e, por isso, não podem ser considerados insumos, mas sim materiais de uso e consumo. E por que o contribuinte exerce a atividade de distribuição de energia e não de manutenção de rede elétrica. De outro lado, o contribuinte sustenta com veemência que tais mercadorias adquiridas são essenciais às suas atividades, pois não há como fornecer energias sem a regular manutenção do sistema de distribuição, de sorte que, abro aspas, os itens elencados têm intrínseca vinculação com a atividade de fornecimento de energia elétrica e não comportam ressalvas quanto à contabilização como bens do ativo imobilizado. Vide folhas 8.782. Pois bem, analisando o conjunto probatório, entendo que os bens e materiais relacionados ao demonstrativo 1 dão direito ao crédito do imposto, restando sobejamente comprovado nos autos que são imprescindíveis às atividades econômicas do contribuinte, máximo pelo conteúdo do laudo do IPT. Aquilo que foi classificado como elementos principais pelo laudo do IPT, como cabos de energia, transformadores, fios, postes, medidores, torres, etc., e outros materiais, tiveram o direito ao crédito reconhecido pela fiscalização. Já os chamados dispositivos complementares foram considerados pela fiscalização como materiais de uso e consumo, mas que são utilizados na manutenção da rede de distribuição. São eles: conferir folhas 18 do relatório circunstanciado, demonstrativo 1 e laudo do IPT de folhas 7.972,
até 8.883. Então, eu relaciono aqui todos os bens que são considerados os dispositivos complementares com materiais de uso e consumo, conectores, afastadores, alicates, sensores, etc, etc, etc. Referidos bens, não obstante, são necessários para o efetivo funcionamento de energia elétrica pelo contribuinte, posto que é inexorável que a manutenção integra as atividades e as obrigações da concessionária. Sem a rede de distribuição ou das linhas de distribuição, não há como fornecer energia. Sem que sejam preservadas ou reparadas, quando necessário, o fornecimento de energia fica comprometido. A obviedade de tal assertiva é ululante, na medida em que a energia elétrica, como é disso, se constitui num bem incorpóreo que não pode ser armazenado, guardado ou estocado, necessitando das redes de transmissão e distribuição na esteira da decisão normativa CAT 4 de 2004. Vejamos os dizeres dos itens 29 até 32, que aqui eu transcrevo. Com efeito, os bens e peças, os bens, peças e materiais constantes do demonstrativo 1, na sua grande maioria, integram as redes de distribuição de energia elétrica, destinando-se a servir como elementos de amarração entre postes, cruzetas e isoladores, provendo a estrutura de rigidez e estabilidade à estrutura da rede de energia. É o que consta das normas de padrão técnico da distribuição, como ilustrado pelo recorrente às folhas 8.849 a 8.453 e do laudo do IPT. Corroborando tal entendimento, é a análise que faço da apostila de construção de rede de distribuição de folhas 3.004 a 3.054, das instruções para o fornecimento e distribuição de folhas 5.078 a 5.389 e da nota técnica ANEEL 304/2014, de folhas 5.393 a 7.120, que orientam a manutenção das redes de transmissão e distribuição pelas concessionárias, que, para tanto, se utilizam dos bens, peças, materiais e materiais relacionados no demonstrativo 1 do AIN. O laudo do IPT, de folha 7.972 a 8.383, atesta que os elementos principais, juntamente com os dispositivos complementares, são indispensáveis para garantir o fornecimento de energia elétrica pela Eletropaulo, destacando o seguinte excerto, folha 7.978, que aqui eu transcrevo e destaco, sublinhando, né, o ponto que o laudo afirma que os elementos principais que foram aceitos pela fiscalização são complementados pelos dispositivos complementares. O anexo A que se refere o laudo, relaciona bens e peças indispensáveis às folhas 7.987 a 7.996, sendo que as ilustrações com a indicação de cada material, a partir de folhas 7.997 e seguintes, dizem por si só, sendo desnecessário uma análise neste voto de peça por peça, material por material, pelo princípio da celeridade e economia do processo previsto no artigo 2º da Lei 13.457. Basta ajoelhar cada uma delas para constatar que todas, mesmo as pequenas peças, como arruelas e parafusos específicos, conferir folhas 8.106 a 8.118, por exemplo, são necessários para o funcionamento de uma rede de transmissão. A garantia de fornecimento de energia elétrica, sem interrupções, depende da correta e adequada manutenção das redes de transmissão, para que não ocorra os graves transtornos e prejuízos, como aquele ocorrido com o vendaval do dia 11 de outubro de 2024 na cidade de São Paulo. Em eventos como esses, é que percebemos o quão importante é a concessionária ser eficiente no cumprimento das normas da ANEEL e de tantas outras que regulamentam suas obrigações. Com efeito, reputo que os chamados dispositivos complementares, incertos no demonstrativo 1 do AIN, são absolutamente essenciais e inerentes às atividades econômicas atuadas, de modo que a escrituração como bens do ativo mobilizado foi correta, conforme orientação do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, CPC, por meio do pronunciamento técnico CPC 27, que aqui eu transcrevo, destacando os itens 7, 8 e 13. Ademais, o despacho ANEEL
número 4.722 de 2009, que até foi mencionado aqui no recurso ordinário, determina a aplicação do pronunciamento técnico 27 nos seguintes termos. Então, o despacho da ANEEL remete o cumprimento da norma técnica, de pronunciamento técnico 27, né, que aprova a possibilidade de materiais serem considerados como do ativo permanente. Há outros bens e materiais que não integram a rede de transmissão, mas que igualmente são essenciais e indissociáveis, como a medição e monitoramento, como alicate para medição do aterramento, sensor de alto portante, LT. Então, tem uma série que eu relaciono aqui um por um desses materiais. Outro, operação e controle, caixa de calibração de relé, ferramenta de aplicação de conector, furadeira, motor elétrico, etc. Quanto ao acesso para poder fazer as manutenções, os reparos necessários, escadas, nivelador de escada, enfim, e ferramentas, de forma geral, que eu menciono aqui, inclusive no manual do setor de contabilidade do setor elétrico da própria ANEEL, que está aqui na subconta, que ele indica para colocar na subconta 132.0x.x.9, né? Apontado pertinentemente pelo recorrente às folhas 8.460. Em súmula, na minha visão, restou comprovado nos autos que os bens, peças e materiais do demonstrativo 1 integram as redes de distribuição, com exceção dos bens de medição e monitoramento, operação e controle de acesso e ferramentas, mas que igualmente são indispensáveis às atividades econômicas do contribuinte, razão pela qual é legítimo o crédito ICMS do ativo permanente. Pelo princípio da não cumulatividade, artigo 150, inciso 1b, parágrafo 2º, 1 da Constituição Federal e o artigo 20 da Lei Complementar 87/96, entendo aqui que o cancelamento da acusação fiscal ela é de rigor. Então, aí eu faço uma segunda parte dos meus fundamentos, que aqui eu vou sintetizar, porque essa parte é um entendimento aqui que já é conhecido da Câmara, né, em que eu faço uma distinção. Então, até o momento, eu entendo que são materiais que realmente integram, fazem a integração aí da rede de energia, né, da distribuição. Mas, mesmo que sejam considerados como bens de uso e consumo, eu também entendo que o crédito é legítimo, né? Pelo seguinte, né? Que fato incontroverso é a utilização dos referidos bens classificados como do ativo permanente para implantação, instalação, criação, substituição e manutenção da rede de distribuição de energia elétrica. O fato incontroverso aqui apontado tem supedâneo no quanto afirmado pela autoridade fiscal em sua manifestação de folhas 8.393 a 8.394, itens 4.6 e 4.7, que aqui eu transcrevo, né? Então, a própria fiscalização, ela reconhece que os materiais, eles são aplicados, só que o fisco entende que, como é material de uso e consumo, não daria o direito, né? Então, nesse sentido, discipliando indicar e analisar o produto por produto relacionados em demonstrativo, dado que a própria fiscalização reconhece que as mercadorias dos denominados dispositivos complementares foram ou são utilizados nas redes ou linhas de distribuição de energia elétrica. Esses bens são os seguintes, aqui eu transcrevo novamente toda aquela gama de materiais. Então, assim é que tais bens, integrando ou não a rede de distribuição ou do produto, né, nas palavras da fiscalização, aqui a questão do produto, forçoso admitir que são necessários para adequado fornecimento de energia elétrica. Basta lembrarmos, que eu relembro mais uma vez, basta lembrarmos os eventos recentes ocorridos na capital paulista nos dias 11 de outubro e seguintes. O vendaval acarretou mortes, prejuízos e grandes transtornos aos paulistanos, justamente por falta de adequada estrutura e manutenção da rede de transmissão pela Enel, ou Enel, né, como dizem, né, segundo divulgado na mídia, cujo fato é público notório. Portanto, o fato consolidado é que tais bens foram e são efetivamente utilizados na manutenção, reparos e na melhora
na melhoria, né, aqui eu escrevi errado, da distribuição de energia, sendo que rigor reconhecer que não são alheias às atividades permitindo direito ao crédito. Então, a tese defendida pelo contribuinte é que são a vinculação indissociável a que eu reconheço, né, e que são inerentes e indispensáveis às atividades do contribuinte. Então, por conta disso, eu faço aqui uma distinção, né, que é um entendimento aqui conhecido meu em termos de material, tratando-se de materiais de uso e consumo, né, tem que fazer a distinção entre o que é necessário, indispensável, e imprescindível às atividades da empresa, e aquilo que não é, como aqueles materiais destinados a materiais administrativos da empresa. Esse sim tem vedação ao crédito, conforme eu esclareço aqui, fundamento, né, tendo aplicação nesses casos apenas o artigo 33.1 da Lei Complementar 87/96. Sobre esse ponto, inclusive, eu trago aqui precedentes do STJ, inclusive um deles, 2021, mais recente, que eu até o momento eu encontrei, de que os materiais de uso e consumo, quando destinados às atividades essenciais da empresa, dão direito ao crédito. Então, eu faço aqui uma série de articulações aqui, jurídicas, né, de raciocínio jurídico, de interpretação sistêmica do ordenamento, para chegar a essa conclusão que eu acabei de passar. Então, eu também aponto aqui que mais por final do meu voto, né, que o item 17 da decisão normativa CAD 2000 não seria aqui aplicável, porque houve aqui a contabilização do ativo permanente, né, no ativo permanente. Então, observe que a contabilização da entrada das mercadorias do ativo permanente está em total consonância com o Manual de Contabilidade do Setor Elétrico, item 7.1.61 e pronunciamento técnico 27, como já mencionei antes. Então, entendo que o crédito levado pelo recorrente também por esse fundamento é legítimo. Diante do exposto, então, eu conheço o recurso de ofício e nego o provimento. E com relação ao recurso ordinário, eu conheço em parte, e na parte conhecida, do provimento para cancelar o AIM, nos termos do fundamentado. Procurei aqui resumir o máximo aqui o meu voto, né? E o processo está em discussão. Muito bem, não havendo inscritos? Pois não. Tony, por favor. Mais uma vez, muito obrigado, senhor presidente. Essa questão que traz esse alta de inflação, ela é realmente tormentosa e tem se arrastado através dos anos aí, com sucessivas interpretações, às vezes até conflitantes, a respeito de o que daria direito ao crédito ou não. Esse argumento de que é essencial para o fornecimento de energia elétrica, ou se fosse uma outra mercadoria qualquer, ser automóveis, não importa, né? Ela entra numa seara de difícil comprovação, né? Ou de difícil separação, melhor dizendo, né? Porque, a rigor, é de se esperar que qualquer empresa tenha praticamente tudo como essencial, né? Por que uma empresa iria comprar um material que não fosse essencial, né? Exatamente. Então, assim, é de se esperar que toda a operação da empresa seja feita com mercadorias ou materiais essenciais à sua operação e ao fornecimento de mercadorias ou de energia elétrica, seja o que for. Portanto, me parece que esse critério de separação, a essencialidade, não serve muito para a gente fazer
com todo respeito às opiniões divergentes, inclusive ao voto judicioso apresentado pelo doutor Orivaldo, muito detalhado e muito bem fundamentado. Mas me parece que colocar essa questão da essencialidade não resolve o nosso problema, né? De separar aquilo que pode e aquilo que não pode gerar direito ao crédito. Tem uma outra questão que eu não vi analisada no voto, que é a seguinte: todos esses materiais eles servem também para iluminação pública, que não é sujeito ao ICMS, é sujeito apenas ao ISS, né? E aí a questão da não cumulatividade fica prejudicada, porque se não na entrega da iluminação pública não incide o ICMS, seria contrassenso admitir-se esses creditamentos todos. Além dessa questão, eu não vou aqui continuar argumentando no sentido contrário, porque eu tenho certeza que todos os senhores juízes aqui presentes têm convicções já sedimentadas a respeito dessa questão do creditamento de materiais de uso e consumo e assim por diante. Então, eu paro por aqui. Só gostaria de colocar essa questão do ISS e da essencialidade que eu já coloquei. Muito obrigado. Doutor Antônio Carlos, só para esclarecer, né? Essa questão aí da iluminação pública não me passou despercebida, né? Que, nesse ponto, eu adotei o laudo do IPT, né? Um instituto altamente de muita credibilidade, né? E ele coloca no laudo, né, que todos esses materiais, eles, tirando só uma pequena parte, eles incorporam, inclusive, na rede de transmissão, né? E em nenhum momento o laudo disse que tais bens ele serve só para iluminação pública. Então, na minha interpretação, que para mim foi relevante, né, o laudo, né? Ele explica, né, que esses bens e materiais, peças, destinada à rede de transmissão e não especificamente para iluminação pública. Por isso que eu não cheguei nesse nível de detalhe. Falei, olha, esses bens aqui não são de iluminação pública ou são, porque o laudo, assim, deixou assentado ali. Foi só por essa razão, né? Bom, então, não havendo inscritos, estou aqui, então, encerrando os debates. Eu peço que os senhores juízes confirmem presença para quórum de votação. Todos confirmados. Processo em votação. Votação encerrada. Proclamo o resultado do julgamento. Recurso de ofício conhecido, negado provimento. Recurso ordinário conhecido em parte, parcialmente, aqui no registro é parcialmente provido, mas o recurso ordinário provido nos termos do voto do relator, à unanimidade. Encerrado o julgamento, e com o encerramento deste julgamento, nós, então, cumprimos a pauta de hoje. Declaro encerrada a sessão da segunda Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas.
encerrada a sessão no EPAT, eu peço então que o Jailson, por favor, então encerre a nossa gravação. Obrigado a todos e uma boa semana.